Olá, pessoal. Eu sou o professor Josué de Freitas e esta é mais uma aula de redação. Aula importantíssima para você que vai fazer o Enem esse ano. Preste muita atenção, pegue papel, caderno e anote aí os conceitos, que com certeza você vai se dar bem nessa prova que é muito importante para a sua vida. Não é verdade? Hoje nós falaremos da nossa introdução. A introdução do texto dissertativo argumentativo, mais conhecido como a prova do Enem, a redação do Enem. Não é verdade? Então, vamos para a nossa introdução. Você já viu aí outras partes, né, do texto dissertativo argumentativo, como ele se organiza. E nós vamos hoje começar a falar dessa primeira parte mais minuciosamente, para que você possa entender melhor, ok? A introdução ela é chamada também de proposição, porque na sua estrutura nós temos a tese. E a tese é uma palavra que é de origem grega, que significa proposição, né? Aquilo que você se propõe a falar ou a defender. Ela é o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo e ela tem algumas características que durante essa aula a gente vai discorrer, ok? A introdução ela tem três partes bem definidas e eu quero começar aqui pelo contexto. O contexto é a primeira parte da introdução. O contexto é aquela primeira estrutura oracional que você faz na sua introdução. A introdução, eu costumo dizer que ela tem três partes bem definidas. E, portanto, são três frases verbais, ou seja, três períodos. Na sua introdução, você precisa pensar que você vai usar pelo menos 2 pontos de continuidade para formar os 3 períodos que compõem a introdução, tá certo? Nesse primeiro período, eu aconselho você a utilizar a sua estratégia de iniciar a sua redação, que é o que eu chamo de contexto. Você vai contextualizar, você vai deixar a sua redação com a sua cara, né, com a sua autoria, com a sua originalidade. Para isso, você pode utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, você pode utilizar um livro, um filme, você pode utilizar uma música, uma obra literária, um autor. Você pode ficar à vontade para começar a sua introdução. Isso na primeira frase verbal, que nós chamamos de período também, né? Primeira oração. Depois que você fizer essa parte inicial da introdução, você vai para o segundo período. O segundo período é onde você vai colocar o tema da sua redação. Ou seja, você vai deixar o seu texto com o tema da redação, o tema que foi proposto pela banca, né? Todo ano o Enem propõe uma frase tema para você escrever. E você vai, nesse momento da sua introdução, colocar algumas palavras, não toda a frase, né? Eu não aconselho você colocar a frase inteira, mas você tem que colocar algumas das palavras que contém lá na frase tema, ok? Então, essa frase ela tem que ter palavras conectadas com o seu texto. E que palavras são essas? Palavras da frase tema, do tema do Enem. Então, você vai tematizar a sua redação. Depois, você vai entrar na terceira parte da introdução,
que é a tese. Então, nós temos 3 momentos bem definidos, né? Contexto, tema e tese. Não tem como errar. Por quê? Se você utilizar esse padrão, você vai colocar tudo bem organizadinho, né? Tudo certinho, tudo sem ter medo de errar. Contexto, tema e tese é o que compõe a sua introdução, tá certo? Nessa aula, a gente vai mostrar aqui uma introdução que foi avaliada no ano passado, né, 2022, como nota máxima, ou seja, a pessoa tirou simplesmente 1000 pontos na redação. E por isso, eu vou mostrar aqui para que você tenha uma base, né? E eu vou provar por que ela tirou essa nota máxima. Simplesmente porque a pessoa utilizou todos os critérios de uma boa introdução, tá certo? Vamos continuar falando da nossa introdução com relação às formas de iniciar a redação. Essa é uma coisa que todo mundo se pergunta, né? Como que eu vou começar o meu texto? Qual palavra eu vou utilizar? É comum os alunos me procurarem dizendo: professor, como eu começo o texto? Eu até tenho boas ideias, mas eu não sei como começar. Nós temos várias maneiras de começar o texto e eu vou mostrar agora para você. O seu texto ele pode ser iniciado com uma citação direta ou citação indireta. Você deve já ter estudado que a citação direta é quando você pega do jeito que está o texto lá no livro do autor, você passa para o seu texto. Claro, utilizando as aspas, né, para dizer que aquele texto não é seu, mas você copiou de algum lugar e você está utilizando naquela nova estrutura textual. A citação indireta, quando se fala de indireta, é quando o texto está interpretado por você. Você leu em algum lugar, você entendeu, você fez uma leitura perfeita e aí você colocou em outro texto, ou seja, no seu texto que está sendo produzido, na sua redação, não é? E aí você tem uma citação indireta. Vamos para uma outra forma de começar, que é com contexto histórico. O contexto histórico ele se divide em político, social, cultural e econômico. Então, tem várias formas de você começar com o contexto histórico. Por sinal, o exemplo que eu vou utilizar, a pessoa começou com contexto histórico político. Uma outra maneira é com a alusão cultural. Você pode utilizar filmes, músicas, literatura. Pessoal, essa forma de começar o texto eu acho muito importante, porque você fica livre para tanto escrever o que você gosta, como ser algo autoral, algo individual. Porque é na introdução que você vai mostrar para o corretor, para a pessoa que vai ler o seu texto, que aquele texto é único, que aquele texto é original. Nenhum início de introdução deve ser igual a uma outra redação, porque é no comecinho da redação que você vai mostrar a sua originalidade. Por isso que é tão importante você saber fazer uma boa introdução. Não é verdade? Vamos continuar com mais uma forma de começar o texto, que é com a definição de um conceito. De repente você conhece algo muito bem, você sabe definir algo com palavras legais, e aí acaba que aquele tema tem a ver com aquilo que você conhece bem. Utilize isso para você conceituar e ser único na sua introdução. Você também pode começar com uma situação concreta da atualidade. Algo que é recorrente, está acontecendo e tem a ver com o tema. Vale lembrar que a redação do Enem geralmente são temas atuais, coisas que estão acontecendo, né? Então, com esse viés, com esse jeito de começar a sua redação, você vai ser muito feliz, é verdade? Uma outra situação é com a comparação
e com a exemplificação. Você pode comparar com algo que você sabe e começar bem o seu texto. Como eu falei, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar aqui uma introdução avaliada como nota máxima. Essa introdução é da aluna Maria Fernanda, ela tem 21 anos, e no final você pode ver a referência para ler a redação dela inteira, tá certo? A introdução dela ficou dessa forma. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezados. E aí eu marquei a primeira parte só para mostrar para você que essa pessoa, ela fez a lição de casa, né? Ela contextualizou, ela fez um contexto histórico político. E eu marquei aí por que foi político? Porque ela citou o Brasil colonial. E a palavra historicamente já dá uma noção que ela está falando de história, né? E ela conta um pouquinho aí das missões jesuíticas, mostrando que o seu repertório é produtivo, não é verdade? Na sequência, ela utilizou aí palavras presentes no tema, na frase tema, palavras que são sinônimas, né? São sinônimos das palavras que estão lá na frase tema, que, na verdade, são os desafios, né, para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí temos a terceira parte aí, né, da inicial de sua produção, que é a problematização do contexto, já indicando a tese que ela vai iniciar. Na sequência, ela mostrou o tema da sua redação, que é, na verdade, o segundo período da sua introdução. Ela tematizou. Como que ela tematizou? Ela tematizou porque ela colocou palavras da frase tema, problematizando, indicando que ela vai falar sobre aquele tema. Então não esqueça, palavras, sinônimos da frase tema é preciso conter na sua introdução. De preferência, no meio da introdução ali, onde deve ficar o tema de verdade. Ok? Olha só, o segundo período dela diz: na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Então, ela utilizou aí o tempo, né, para fazer essa ligação com aquilo que ela já falou anteriormente, no contexto que histórico-político. Depois ela utilizou um elemento de coesão, né, dessas, para dizer que ela já falou dessas coisas que ela está apenas repetindo com outras palavras. Essa cor aí laranjada, né, indica sinônimo de palavras da frase tema. Então quer dizer que ela realmente utilizou bem o seu tema, ela colocou o seu tema lá na sua introdução. Depois ela afirmou o tema. Essa parte aí em negrito, né, ela está afirmando que ela vai falar sobre essas coisas, sobre a questão das populações. E na sequência ela utilizou a tese. Então perceberam que ela colocou direitinho as três fases da introdução? O contexto, o tema e a tese. Vamos ver como que ficou a tese dela. Ela utilizou uma tese com um único núcleo, né? O que não é muito comum hoje em dia. As pessoas preferem uma tese com dois núcleos, porque elas colocam o desenvolvimento de cada núcleo em cada parágrafo de desenvolvimento. Mas ela ousou, né? Foi ousada, e ela utilizou uma tese com Ela utilizou, contudo, ainda persistem
desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Então, vamos agora ver como que ela utilizou esses elementos da tese que eu falei para você. Primeiro, ela utilizou o elemento de coesão, contudo, para colocar aí uma contrapartida, para poder dizer que ela vai agora colocar a causa desse problema, a razão desse problema. O que é a tese? A tese é simplesmente a razão do problema. Por que você acha que está acontecendo aquele problema na sociedade em que você vive? Por que está acontecendo isso com você, com a sua cidade? Então, a resposta disso, a resposta que você der a essa pergunta é a sua tese. Simples, não é? Então, nós temos agora a tese, como eu falei, a tese com um único núcleo. Ela utilizou novamente palavras da frase tema e a tese com um único núcleo, essa parte que está na sequência, o que interfere na preservação de seus saberes. Professor, como eu sei que isso é a tese? Olha, a única coisa diferenciada com relação à problematização, ao tema e ao contexto, foi os saberes dos povos tradicionais, dessas comunidades. Então, eu analisei essa redação inteira e verifiquei que ela defendeu a tese de que as pessoas não valorizam esse conhecimento dessas comunidades. Então, a tese dela é inteiramente ligada aí ao tema proposto e ela vai defender que esses saberes, eles não são preservados, ou seja, as pessoas não estão nem aí para esses saberes que são desses povos tradicionais, certo? E, novamente, ela indica como será a solução desse problema, quando ela diz: urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Ela está simplesmente dizendo que esse texto é para retomar, no final ela vai retomar e dizer que o Estado precisa interferir nisso para solucionar esse problema. Então, essa foi a nossa aula e eu vou deixar aqui uma atividade para você treinar em casa. A atividade ela está nesse livro aqui, da coleção Farias Brito, a Prova Enem número 2, e ela está indicada aí para a página de número 48, para você produzir uma introdução com base nesses conceitos que foi falado aqui hoje, para você treinar e com certeza você vai se dar muito bem na prova do Enem, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.